Abra sua Bíblia, se você trouxe. Amós, capítulo 5, versículo 21. Livro de Amós, capítulo 5, versículo 21. O que eu vou falar aqui hoje com os irmãos, na verdade, é algo que Deus falou primeiramente comigo. Essa mensagem, o Senhor falou no meu coração essa semana. E enquanto o Senhor me dava essa mensagem, eu chorava ali no pé da minha cama. Eu chorava e eu banhei a minha Bíblia de lágrimas. Eu escrevi essa mensagem chorando. E eu quero tentar transmitir aquilo que Deus colocou dentro do meu coração. Essa mensagem é para aplicação dos dias odiernos, dos dias atuais. Então, na verdade, eu não vim bater na sua igreja, até porque você não é dono dela. Eu vim apenas edificar. Então tudo que eu disser aqui em cima do altar, entenda como algo do céu para a tua vida. Amém? Amós capítulo 5, versículo 21. Diz assim, ó. Quem achou, diga amém. O Senhor diz ao seu povo: eu detesto as suas festas religiosas. Não tolero as suas reuniões solenes. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz. Parem o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como um rio perene. Só até aqui. Pode se assentar, querido. Hoje a maior necessidade do Brasil, eu acredito, a maior necessidade da igreja hoje, é que Deus levante homens que são referenciais para essa geração. Hoje nós estamos ouvindo muitos homens que conhecem da Bíblia, mas eles não conhecem o Deus da Bíblia. Grande parte dos ministros hoje estão trabalhando para construir o seu próprio império, a sua própria denominação. Hoje grande parte das pessoas perderam aquilo que eu posso chamar de primeiro fogo, de primeira instância, o primeiro amor a Deus. Muita gente hoje está fazendo a obra de Deus, mas não está fazendo a obra do Senhor da forma que tem que ser feita. Grande parte está fazendo a obra de Deus relaxadamente, de qualquer forma, de qualquer maneira, usando qualquer tipo de artifício, de atributo, de meios humanos para fazer com que a sua igreja cresça, para que a sua igreja possa estar em evidência. E as pessoas não estão mais sendo atraídas por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente vive. As pessoas estão olhando para nós e estão tentando encontrar no meio de tantas pessoas que estão aqui, homens que as suas vidas possam ser espelhos para as outras vidas. Eu quero dizer para você que eu não quero ministrar libertação para pastores, porque pastores não precisam apenas de cura e libertação, pastores precisam morrer. Quando você morre, você não anda ferido, e grande parte dos líderes estão feridos, machucados, entristecidos. Você sabe o que mais me apaixona no reino de Deus? O que mais me apaixona no reino de Deus é saber que esse reino tem um rei. E que esse rei exerce poder absoluto sobre a minha vida. Esse reino tem um rei e esse rei exerce autoridade sobre o meu ministério. É impressionante saber que no reino onde nós estamos professando, o reino tem a sua própria comida. O reino tem o seu próprio alimento. E alguém me perguntou: por que você não escuta qualquer mensagem? Ou por que você não come qualquer comida? Porque não faz parte do meu cardápio. Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Jesus, ele disse isso em João capítulo 4, versículo 33, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou, e completar a sua obra. Mateus 4,4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda
palavra que sai da boca de Deus. Não tem como você ser uma referência em Babilônia sem você servir Nabucodonosor. Você pode até sentar na mesa de Nabucodonosor para servi-lo, mas você não pode comer da sua comida. Se assente na mesa com líderes que possivelmente estão no sistema, que estão no mundo, mas não coma do alimento que eles têm para oferecer para vocês. Ou você se alimenta da árvore do conhecimento, ou você se alimenta da árvore da vida. Gênesis 2,16 diz: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que você comer, certamente vocês vão morrer. Quando Deus criou o Éden, Ele plantou duas árvores no meio do jardim. Ele plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Ele plantou a árvore da vida. Quando você se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, você alimenta o seu eu, você alimenta o seu ego, você alimenta as suas paixões, os seus desejos. Mas quando você se alimenta da árvore da vida, você alimenta o propósito de Deus na sua história. Eu quero dizer para você que Adão, ele passou a se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, e quando ele passa a se alimentar do alimento do sistema, do alimento do mundo, do alimento que Satanás tinha para oferecer a ele através dos seus olhos, ele perde a inocência, ele perde a pureza. E Tiago vai dizer isso no capítulo 1, versículo 14: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então eu passo a ter a natureza de tudo aquilo que eu adoro. Você vai se tornar parecido com tudo aquilo que você adora. Se você se alimenta do conhecimento da árvore do bem e do mal, você vai se tornar parecido. Mas se você se alimenta da árvore da vida, você rega esse relacionamento com intimidade e com adoração. E Deus, querido, quando Adão come do fruto, Ele não desistiu de ir atrás de Adão. Por isso que Deus não desiste de ir atrás dos seus ministros. Deus não desiste de ir atrás de você. Ele vai te encontrar aqui dentro, até te encontrar, e quando Ele te encontrar, Ele vai te achar. Mas cuidado para você não se alimentar dessa árvore, porque senão você vai perder o seu relacionamento. E quando você perde o relacionamento, você vai tentar se esconder, tapar a sua nudez. Você vai tentar fazer qualquer tipo de paliativo para tentar esconder o seu pecado. E eu quero dizer para você que só se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal quem nunca se alimentou da árvore da vida. Só come a comida do sistema quem nunca se alimentou da comida do reino. O dia que você come o alimento do reino, você fica tão apaixonado por aquilo que você está comendo que você não consegue mais se alimentar de outro alimento. Amós 8,12 diz que andarão errantes de mar a mar e de norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando uma palavra de Deus e não acharão. Amós está dizendo, as pessoas vão correr de mar a mar, de oriente a oriente, procurando ouvir uma palavra de Deus, mas elas não vão encontrar. As virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Palavra tem em todo lugar. Ministrações tem em todos os lados. Você liga a televisão, liga a rádio, você vai para o YouTube, na internet, você vê uma rua com 20 igrejas evangélicas. Mas a pergunta é essa: nem tudo aquilo que nós estamos ouvindo de fato é a palavra de Deus, é a verdade, é a essência. Grande parte das mensagens que os pregadores têm pregado são mensagens de manipulação humana. 70% das mensagens que são pregadas são para envaidecer o seu ego, é para dizer que você vai dar a volta por cima, é para dizer que Deus projetou você para ter vitória, para ter sucesso, que a tua vida está amarrada por um demônio, quando na verdade não está amarrada por um demônio, está desamarrada pelo caráter que você não estabelece. Hoje grande parte dos sermões que são pregados são sermões para massagear o seu bem-estar. Você vai numa livraria evangélica, você vai no aeroporto, são livros de autoajuda, são livros de motivação. As pessoas não estão mais gastando tempo em oração. Ministros na verdade não estão mais orando, eles se preparam na hora de pregar, não buscam mais, e quando buscam, usam do seu conhecimento para amedrontar as pessoas. Eu quero dizer para você, essa não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela cria fome nas pessoas.
A palavra de Deus, ela cria desejo de mudança nas pessoas. Eu não sei o que você tem ouvido como evangelho, mas eu quero dizer para você, o evangelho do reino de Deus é um evangelho que vai te dar fome e vai te dar sede. Se o que você está ouvindo não tem mudado a sua vida, mudado o seu caráter, mudado a sua realidade, você não está ouvindo o evangelho, você está ouvindo o prosélito humano. Qual é a sua necessidade? Faz uma campanha e tudo resolve. O que você precisa? Pega um envelope, coloca um voto e você vai ser abençoado. Qual é a área da sua vida que a muralha tem que cair? E aí você vai e faz 7 quartas-feiras para a muralha cair. Quando na verdade a muralha não deve cair do lado de fora, ela deve tombar do lado de dentro. Eu não estou preocupado se você vai sair daqui alegre hoje, pulando ou caindo, irmão. O avivamento não é você cair aqui fora ou aqui dentro. O avivamento é você deixar princípios eternos serem instituídos dentro de você. A gente tem uma visão errada de avivamento. A gente acha que avivamento é algumas canções. A gente acha que avivamento é quando alguém fala em línguas, quando alguém recebe o Espírito Santo. Isso é manifestações do Espírito. Avivamento, querido, é quando você faz a meia volta, é sentido contrário, é metanoia, é mudança de vida. Esse avivamento que está sendo estampado nos outdoors, nos congressos, nas cruzadas evangelísticas, isso não é avivamento, é ajuntamento de pessoas com o único propósito, enaltecer o ego humano. Esse texto que eu li mexeu comigo. Eu não sei nem se eu tenho condições de pregar essa mensagem que eu vou começar a pregar agora. Mas a exortação que Amós traz ao seu povo é uma exortação que faz com que eu pare para refletir. A exortação dada por Deus a Amós, ela confronta literalmente o nosso estilo de culto atual. A palavra Amós, ela vem do grego, que significa encargo pesado. E nesses últimos dias eu sinto que o Senhor está chamando alguns homens chaves. E estão compartilhando com eles um encargo muito pesado. Eu sinto que o Senhor está escolhendo algumas pessoas que estão dispostas e disponíveis. E está compartilhando o seu encargo pesado para esses últimos dias. Deus chama Amós, que era um boiadeiro, um pastor de ovelhas, morador da cidade de Tecoa, a 10 quilômetros de Belém. Ele chama esse homem que era pisador de figos e diz assim: Amós, eu quero que você libere uma palavra para a nação de Israel. Eu quero que você denuncie a hipocrisia religiosa e a falta de amor ao próximo que está acontecendo na nação de Israel. Presta atenção. Amós se levanta em meio a uma nação e começa a dizer o seguinte: eu aborreço as vossas festas, as vossas assembleias solenes, os vossos holocaustos. Eu aborreço os vossos instrumentos de corda e as vossas canções. Deus estava dizendo assim: eu odeio o que vocês estão me dando. Eu aborreço. A palavra aborrecer vem do grego desagradar algo ou alguém, entristecer, enfadar, entediar. Na tradução King James, a Bíblia diz: eu odeio o que vocês estão me entregando. Deus se desagrada do quê? Deus se entristece do quê? Deus se enfada do quê? De tudo aquilo que você tem feito dentro do templo com a motivação do seu coração errada. O Senhor aqui está expressando a falta de relacionamento que a nação tinha com Ele, a falsa espiritualidade. A nação estava prosperando, a nação estava crescendo, o poder bélico era o melhor poder bélico. Jeroboão estava governando, Uzias estava no poder, mas o pobre estava sendo oprimido, o pobre estava sendo massacrado. Em outras palavras, Oséias se levanta e diz o seguinte: eu odeio o tipo de culto que vocês têm dado a Deus. Oséias está dizendo: deixe os seus instrumentos de lado, deixe as suas campanhas de lado, deixem os seus congressos, as suas conferências, os seus livros acadêmicos, os seus sacrifícios humanos de lados e voltem à integridade e à retidão. Que palavra como essa?
Deus está dizendo: eu não quero mais ouvir o som dos seus instrumentos. Eu não quero ouvir mais o barulho dos seus cânticos. Deus está dizendo: as campanhas que vocês estão fazendo estão me irritando. O que vocês estão fazendo estão causando tédio em mim. Olha que palavra é essa. Ele está dizendo: as conferências que vocês estão fazendo estão me trazendo ódio. Porque o que vocês fazem aqui dentro, vocês não conseguem refletir lá fora. O Senhor está usando Amós para dizer o seguinte: eu estou cansado das músicas que vocês estão cantando aqui dentro. Eu estou cansado das campanhas que vocês estão fazendo aqui dentro. Porque vocês não perceberam o pobre sendo oprimido lá fora. E que palavra dura é essa, gente? Eu quero que você procure 3 pessoas, diga assim: Deus, pode dizer, Deus odeia, pode dizer mais forte, Deus odeia tudo aquilo que você tem feito com a motivação do seu coração errada. Diga para 3 ou 4 pessoas: Deus odeia tudo aquilo que você está fazendo com o seu coração egocêntrico. Agora, por que Deus rejeitou a adoração de uma nação? Por que Deus rejeita a adoração de uma igreja? Por que Deus rejeita a adoração de uma congregação? Porque quem louva, quem prega, tem a sua vida corrupta. Deus falou: não posso receber a sua adoração, porque quem adora estão com as suas vidas corruptas. Eu não quero a adoração de vocês, eu não quero instrumentos de vocês, eu não quero apenas conferências, campanhas, cruzadas, convenções religiosas, eu não quero apenas mais um seminário de teologia, eu não quero apenas mais um encontro de homens de Deus. Eu quero que vocês apliquem lá fora retidão e justiça. Ele está dizendo: eu quero que vocês apliquem retidão e justiça, porque vocês estão adorando dentro do templo, mas lá fora o gemido do órfão, o gemido da viúva, o gemido do pobre está subindo mais rápido ao meu ouvido do que as suas adorações. E a pergunta é essa: quando foi que vocês cantaram para Deus? Nós estamos vivendo uma fase onde as pessoas adoram mais a música do que o Deus a quem a música é cantada. A gente acha que tem um repertório certo para Deus vir. Não, escolhe essa música, olha, pega aquele louvor, vamos colocar aqui 4 louvor, 5 louvor, vai ser lindo para a glória de Deus chegar. Deus não vem por causa da música, Deus vem por causa da fome. Eu queria pregar essa mensagem, você arrancando ela dentro do meu coração. A medida da sua fome vai ser a medida que Deus vai acrescentar um tempo profético sobre a sua vida. Trazendo para os dias de hoje, Amós estava dizendo: Deus está dizendo: eu aborreço as vossas campanhas, eu aborreço os seus congressos, eu aborreço as suas conferências, eu aborreço as suas convenções pastorais, eu aborreço as suas atividades religiosas, eu aborreço os seus ajuntamentos, eu odeio esse culto falsificado que vocês estão dando a mim. Ele diz: parem com seus espetáculos religiosos, parem com as suas peças teatrais, parem com as suas encenações proféticas, parem com tudo que vocês estão fazendo. Eu não quero dos meus pastores, dos meus líderes, apenas um ajuntamento solene. Eu quero dos meus pastores que eles fluam como rios perenes. Isaías 1,13 diz: não tragam as suas ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, os sábados, as convenções, as assembleias. Eu não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. Malaquias 1,10, no versículo, na parte B, ele diz: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão qualquer tipo de coisa. Deus está se entristecendo com tudo aquilo que Ele está enxergando como igreja. Ei, pastor, você não entendeu ainda. Culto não é para pessoas, pastores. Culto é para Deus. Vocês não entenderam ainda que não se canta para pessoas, se canta para o Senhor. Não se canta tentando tocar a igreja, se canta tentando tocar o coração de Deus, e Ele toca a igreja.
Grande parte dos pastores se esqueceram que o culto não é para pessoas, o culto é para Deus. Deus diz: eu não suporto os seus encontros. Deus está dizendo: as vossas reuniões, as vossas festas me irritam. Deus diz: eu queria acreditar no que vocês cantam, mas não consigo. Eu queria acreditar no que vocês pregam, mas eu não consigo. Deus diz: eu queria acreditar nas confissões que vocês fazem a mim, mas eu não consigo. Porque o que vocês pregam aqui dentro, vocês não conseguem viver lá fora. Mateus capítulo 15, versículo 8. Esse povo, que povo é esse? É crente. Ou racinha para dar trabalho é crente. Quem você acha que adoece os pastores, os crentes? Não é o demônio. Para de achar que tudo é demônio, pastor. Porque se você acha que tudo é demônio, você tira da sua congregação arrependimento e coloca só a libertação. Esse dia veio um irmão aqui e falou: não, estou endemoniado, estou macumbado, a macumbeira fez demônio. Eu falei: para com isso. Para com isso. Deixa a bebida de lado, deixa o cigarro de lado, para de ser mulherengo, o demônio vai passar longe de você. A gente tinha que mudar o nome dos nossos cultos. Não ser mais culto de libertação, tinha que ser um culto ao demônio. Postei um vídeo agora na internet, ele está rodando o Brasil inteiro, falando que nem tudo é culpa do diabo. Nem tudo é culpa de Satanás, apesar que ele trabalhe, ele não derruba ninguém. Ele só fica do seu lado e fala: se joga, você cai se você quiser, você se lança se você quiser, ele só dá ideia. A maior libertação não é a libertação dos demônios, a maior libertação é do seu entendimento. Quando o seu entendimento é liberto, quando o seu entendimento é destravado, você começa a ter um novo nível de maturidade. Maturidade não é o quanto tempo de ministério você tem, quantos membros você tem. Maturidade é a resposta que você dá quando você é ofendido. Maturidade é quando você se lembra daquilo que te machucou e não te dói mais. Maturidade é quando alguém faz uma rebelião na sua igreja e leva um monte de gente embora. Você entende que tudo aquilo contribuiu para o seu bem-estar. Eu falava com os pastores aqui agora: se alguém fez uma rebelião e saiu, faça uma reunião no meio da congregação e mande as demais pessoas irem embora. Como assim, pastor? Isso. Mande as pessoas irem embora. Quem ficar é seu filho. O problema é que os pastores não geram filhos, eles geram escravos. Escravo trabalha por recompensa. Ó, se você trabalhar certinho aqui, eu te unjo, hein? Ó, se você for fiel a mim, ó, dá uma igreja na sua mão. Ó, se você dizimar certinho aqui, ó, deixa você pregar. Você está gerando um líder ganancioso igual você não sabe. Deus não quer que você gere apenas consumidores. Eu louvo a Deus porque vocês estão aqui em plena essa hora da manhã para ouvir um sermão como esse. É muita fome num lugar só. Aleluia. É muita fome reunida em um lugar só, porque aqui dentro você não vai ouvir vitória, nem promessa, nem que Deus vai te dar, nem que o demônio vai se manifestar. Você vai ser destravado na sua mente, logo as promessas, as bênçãos, as coisas vão correr atrás de você de uma velocidade muito maior. Eu fico preocupado com o estilo de liderança que nós estamos vendo no Brasil. Obreiros gananciosos, obreiros presunçosos, homens amantes de si mesmo. Tem tanto do homem dentro de si que não há espaço para o outro. Por isso que ele diz: esse povo me honra com os lábios. Quem é esse povo? Somos nós. Mas o seu coração está muito longe de mim, está distante de mim. Em vão eles me adoram. Por isso que Deus não quer um culto animado. Deus quer um culto centrado na pessoa do seu filho. Por que Deus rejeitava a adoração de Israel? Por que Deus rejeitou os cultos de Israel? Por que Deus rejeitou a adoração do povo
porque o pobre estava sendo oprimido, porque a viúva estava sofrendo, porque a miséria, a opressão, o sofrimento, o abuso de autoridade estava impregnado na nação. A cidade estava prosperando, mas espiritualmente estava decaindo. E o que Deus espera dos seus ministros é que os seus ministros sejam carregadores de justiça, de integridade e de retidão. Eu quero que você me escute. Mateus 5:6. Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Efésios 6:14, Paulo diz: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com toda a verdade e vestindo-se da couraça da justiça. O que é religião? A não ser religar. Religião é você ligar um homem a Deus. O problema da religião de hoje é que a religião liga um homem a outro homem. Por exemplo, você sai de uma igreja e o cara te amaldiçoa. Você não pode mais prolongar em lugar nenhum, que ele fica te perseguindo. Se sair da minha igreja, está debaixo de maldição. Que igreja que você não tem? 1 Coríntios 1:2 diz o quê? A igreja é de Deus. 1 Coríntios 4, você é dispenseiro dela. Dispenseiro não manda em nada, só cuida. Você vai dar conta, pastor, de todas as ovelhas que saiu do seu ministério e você amaldiçoou. Porque uma coisa é essa: quando sua mente é destravada, você não quer ficar mais na Babilônia. Do Egito ele vai tirar, do mundo ele te tira, da Babilônia você sai. Não estou orando. Não, você não tem que orar, Deus já te mostrou. Mas eu vou perder meus amigos. Deus quer pegar sua reputação e jogar zero. Melhor dizendo, Ele quer tirar os seus amigos. Melhor dizendo, Ele quer te levar para um quarto secreto. Melhor dizendo, naquele quarto Ele quer te matar aos poucos. E quando Ele te matar naquele quarto, Ele pode explodir o seu ministério em público. O seu problema é que você gasta mais tempo ministrando diante dos homens do que diante de Deus. A obra que Deus te deu tem te roubado do Deus da obra. Você não tem mais tempo para orar, você não tem mais tempo para sua família, você não tem mais tempo para seus amigos, você não tem mais tempo para os seus companheiros, você não tem mais tempo para nada. Você foi furtado pelaquilo que Deus tem te entregado, porque você não sabe separar a obra de Deus do Deus da obra. Deus não te deu um ministério para te matar. Tem pastor que não sai para comer um lanche domingo porque ele acha que se ele sair a igreja quebra. Tem gente que não solta o instrumento, porque se eu soltar o instrumento a glória não vem. Só vem se eu cantar, só vem se eu tocar, só vem se eu pregar. É que você está enganado, querido. Você tem que sair para a glória vir. Eu sinto que quando eu saio a igreja anda melhor que quando eu estou. Amós está dizendo: as suas conferências, as suas reuniões, as suas campanhas, eu tenho nojo disso. Porque vocês ministram aqui dentro uma coisa e lá fora vocês ministram outra. Eu quero compromisso com a retidão e com a integridade. Tiago 1:27 diz: a religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Não é você visitar alguém e fazer uma selfie. Estou levando uma cesta básica, faz um vídeo. Você gostaria que alguém expôsse a sua vida financeira em público? Tem gente que doa um sapato para alguém e fala: faz um selfie que eu doei um sapato, né? Eu sou um doador, né? Nossa igreja é missionária, né? A gente tem que falar, né? Se você fala, você já perdeu o galardão, você recebeu o galardão diante dos homens. O que a sua mão direita faz, a esquerda não deve saber o que foi feito. Não faça para as pessoas verem, esconda que Deus vê. Quanto mais Jesus se escondia, mais Deus mostrava a ele para a nação. João Batista cresceu escondido no deserto e as pessoas iam ouvir o que João Batista falava
no meio do deserto. Porque João, quando cresceu, se recusou a estar na mesma linhagem que seu pai, que era sacerdote, porque ele olhava o pai dentro de casa, ele via os sacerdotes dentro do templo, ele via que aquilo ali não era o que eles diziam, que eles pregavam. Eu falava com a Bispa Luana essa semana, Zacarias via milagre dentro do templo, mas dentro da sua casa havia esterilidade. Muita gente vê milagre aqui dentro, muita gente pula aqui dentro, muita gente sapateia aqui dentro, muito pastor tem dom de prodígio aqui dentro. Lá fora, irmão, a vida está paralisada, estéril. Deus está chamando uma geração que vai fluir como rio perene. Eu estou profetizando nessa manhã, querido, um rio perene, um rio de justiça, um rio de retidão e um rio de integridade vai varrer essa nação brasileira. Se prepare, porque a nação brasileira vai viver um novo avivamento. Se prepare, que a nação brasileira vai presenciar, vai viver um novo avivamento. E descanse, esses avivamentos que estão acontecendo aí fora não são avivamentos que Deus está preparando, são avivamentos marcados por homens, não por Deus. A palavra perene vem da palavra hidrologia, que significa fontes que nascem água todo ano. Amós disse: eu não quero campanha, eu não quero conferência, eu não quero assembleia solene, eu não quero congresso, eu quero que volte a retidão e a integridade como rio perene. Rio perene significa águas que vão fluir em todo o tempo. Não é só em uma campanha, não é só em um ajuntamento, não é só em uma conferência, não é só em uma congregação, não é só em um seminário. São águas que vão fluir em todo o tempo. É algo constante, não intenso. Eu prefiro o constante do que o intenso. Quem é o intenso? Não, eu vou chegar, vou fazer. Conta comigo, pastor, é assim e tal, e está intenso. Depois de 3 meses o fogo vai abaixando. O cara vai se ausentando. Quando você vai ver, saiu da igreja. Agora o constante é que nem goteira, ele pinga hoje, pinga, sempre bem devagarinho, vai pingando. Você não precisa queimar só em um culto. O seu problema é que você quer queimar em uma reunião só. Você tem uma eternidade para ir queimando aos poucos. Vai queimando. Deus não habita em templos construídos, feitos por mãos humanas. Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Em outras palavras, isso aqui é o templo. Deus está dizendo: eu não habito dentro do templo. Então, se você quer achar Deus, não necessariamente você tem que vir à igreja. Se Deus não habita dentro de um templo feito por mãos humanas, Deus habita dentro de um templo construído pelas mãos dele. Quem que ele construiu pelas suas próprias mãos? O homem. Então, vir ao templo não necessariamente você encontra Deus, mas ir até o outro semelhante você encontra. Você encontra Deus não é quando você vem à igreja. Você encontra Deus quando você vai até o próximo. O seu problema é que com Deus está tudo bem, com o próximo você só anda em guerra. Aleluia. Como é que Deus quer fazer algo grande na sua vida e na minha vida se a gente não se permite viver isso? Uma vez eu orando disse: Deus, o Senhor não fala mais comigo? Ele disse: falo. É você que não fala com as pessoas. Falei: como assim? Ele falou: comigo está bem, você ora, você jejua, você lê, mas com o seu semelhante você precisa voltar a estar mais perto. Eu disse: eu entendi. Quer dizer que então, se o Senhor só me abençoa se eu estiver perto do semelhante? Ele falou: isso. Então, enquanto você não estiver perto do seu pastor, enquanto você não honrar a sua esposa, enquanto você não ver a sua igreja um lugar espiritual abençoado, enquanto você não respeitar o seu patrão, o seu diretor, os seus líderes, enquanto você não tiver submissão a pai e mãe, esquece. Deus rejeita a sua oferta, Deus rejeita a sua adoração, Deus rejeita a sua comunhão, Deus as vossas festas solenes. Deus aceita, aleluia, quando você se aproxima. Deus não habita
em meio ao templo construído por mãos humanas. Ele não está, ele não habita, ele não mora ali dentro. E eu estava ouvindo algumas canções essa semana e eu percebi que muitas canções que estão sendo cantadas são canções apenas na horizontal, de homem para homem. E Deus precisa voltar a santificar a música. Eu não sei se você concorda comigo, mas muitas músicas do mundo estão enaltecendo mais aquilo que Deus criou do que muitas músicas que são cantadas na igreja. Hoje canta-se muita música de vingança. Deus vai te matar, Deus vai te pegar, Deus vai fazer justiça, Deus vai me honrar. E a gente gosta disso nas vigílias, bomba. A gente sai no sapatinho. A gente sai, não, Deus vai pegar mesmo. Olha, Deus falou que vai preparar uma mesa na presença dos meus inimigos. Vai ungir a minha cabeça com óleo. Deus vai pegar os meus inimigos, vai quebrar os dentes deles. Está na Bíblia. Deus vai abrir uma sepultura para os meus inimigos, uma cova, eles tramaram contra mim, mas eles vão cair. Isso na Bíblia se chama salmos precatórios. Esses salmos eram salmos de adoração a Deus. Eram salmos de adoração da presente glória do Senhor. Então quando o salmista estava dizendo, Deus quebra os dentes dos meus inimigos, ele estava dizendo, Senhor, se apresse em fazer justiça. Você não vê ele fazendo justiça com a sua própria mão. Ele pede ao Senhor que faça justiça. E hoje a gente vê muitas musiquinhas de vingança. E eu vou dizer para você, pare de ser vingador, comece a ser um adorador. Eu quero dizer para você que Deus rejeitou a adoração de uma nação. O que eu disse? Deus rejeitou? De uma nação. Pode ser melhor, Deus rejeitou a adoração de uma nação. Mas eu quero te mostrar na Bíblia que Deus aceita a adoração de uma pecadora. Como é que é? É verdade. Deus rejeita a adoração de uma nação inteira, mas uma adoração de uma pecadora. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 7,36. Um dos fariseus, e entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora que em casa do fariseu trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. E entrando por detrás os seus pés, chorando, começou-lhes a lavar com lágrimas e enxugar-lhes com os seus cabelos de sua cabeça. E beijava os pés e ungia-os com bálsamo. Olha para mim aqui. Hoje em muitas igrejas, Jesus se tornou um mero coadjuvante, enquanto os seus pastores e os seus líderes assumem um papel central de protagonista. Olha o que a Bíblia diz, um fariseu. Eu vou começar a pregar agora. Um fariseu. Ele levou Jesus para a mesa. Se assentou com Jesus na mesa. Mas tudo que um fariseu consegue fazer, o máximo que um fariseu consegue fazer é levar Jesus para a mesa. Só isso. Um fariseu levou ele para a mesa, porque a religião leva Jesus para a mesa. O reino leva Jesus para o quarto. O texto diz que ele convida Jesus para um jantar na sua casa. Jesus, ele obedece, ele se submete, ele aceita o convite de ir à casa daquele fariseu. Então ele entra naquela casa, há uma mesa montada, alguns bancos, se chama divãs em volta da mesa. Ele se reclina naquela mesa e ele senta. A religião leva Jesus para a igreja. A religião senta com Jesus na mesa. Mas o reino de Deus leva Jesus para o quarto. Eu percebi que a mesa, por mais que é um lugar de comunhão e de aliança, a mesa ainda é um lugar onde as pessoas exibem e se ostentam. Você pode sentar na mesa com alguém, mas só para fazer uma média. Então, por mais que a mesa é lugar de adoração, de comunhão, a mesa para algumas pessoas ainda é lugar de ostentação. Mas o quarto é lugar de intimidade. Então você pode comer na mesa com alguém só por uma aliança política. Mas no quarto você não pode ter aliança política com ninguém. Você pode sentar na mesa para fazer uma aliança política com alguém. Poxa, aquele cara ali é uma benção, aquela mulher ali é uma benção. Você pode sentar com essa pessoa na mesa,
para fazer uma aliança de ostentação, de política, mas no quarto não tem aliança política, é só você e Deus. O ministério de Jesus estava em ascensão. Jesus era o pregador mais famoso que tinha na cidade. Nunca fez um cartão de visita, nunca gravou um DVD, nunca saiu se oferecendo para pregar, nunca fez um vídeo no YouTube, nunca enviou uma lista de exigências para pregar na sua igreja. Posso falar ou não? Nunca cobrou 5 mil reais para ir em uma conferência. Ah, tá mais famosinho 7, 8, né? Jesus sempre foi por uma vida. O ministério de Jesus estava em ascensão. O ministério de Jesus estava conhecido. Jesus era o pregador mais conhecido da atualidade. Então o fariseu pensou o seguinte: se eu chamo Jesus para a minha igreja, vai lotar, vai bombar. O cara faz milagre. O paralítico anda nos cultos dele. O cara onde passa, cego vê. Se eu chamar Jesus para minha casa, em outras palavras, para ser bem popular, para minha congregação, para minha igreja, vai explodir a minha igreja. Olha, eu vou chamar fulano de tal, é um pregador famoso. Meu Deus, ele vai estar na nossa igreja. E aí você fica pagando para trazer pregador famoso, porque você não quer pagar preço para o avivamento vir. Você quer que alguém traga o avivamento para você, porque você não paga o preço. E um líder que paga para trazer avivamento, ele não paga o preço para trazer o avivamento da sua congregação. Hoje está muito mais fácil fazer um evento, trazer alguém, do que a gente fazer o evento e pregar a gente mesmo. Jesus está em alta, está em evidência, está famoso. As igrejas fazem a mesma coisa hoje, fazendo o quê? Chamando os cantores e pregadores famosos. Está em evidência quem? Vamos trazer para a nossa igreja. Quem é o cantor mais famoso? Vamos convidar. Quem é o pregador mais conhecido? Vamos convidar. Vamos fazer uma aliança com eles. Quem está em alta hoje? Vamos chamar, vai bombar a igreja. Aí a gente chama essa pessoa, senta na mesa e faz um selfie. A gente tira uma foto e mostra para todo mundo que a gente também anda com gente conhecida, que a gente também tem amigos que estão em alta. E aí você vê os Instagrams por aí bombando, fulano de tal, ciclano de tal, e Beltrano, e gente conhecida tirando foto com gente conhecida. As igrejas estão cheias de alianças políticas. É poder respeitando o poder. É igreja grande respeitando igreja grande. Hoje em dia é assim, eu vou em algum lugar, quantos membros você tem? 1000. Nossa, pastor, você tem 1000 membros, então ele te honra. Quantos membros você tem? Eu tenho 30 membros. Está em pecado, está em adultério. Olha para mim, querido. Uma igreja pode ser muito grande, se pregar sistema é pequena. Mas se ela tiver 10 membros, se pregar reino, ela é gigante no mundo espiritual. O que eu quero dizer para você é que nem tudo que dá certo é o certo. Eu quero ver quando um pregador renomado vai deixar a sua agenda e pregar na igreja de 20 membros, 10 membros. Eu quero saber quando um pregador que está em alta vai pagar a viagem do bolso dele para falar: eu estou deixando aqui a minha congregação, estou pagando a passagem, estou indo aí te ajudar. Eu vou falar mais, não é só o sistema não, porque o reino também está cobrando. Muita gente que se diz reino está vendendo a unção também. Só que tem outra. Quando você convidar um pastor para ir na sua igreja, um líder para ir na sua igreja, faz o favor, honra. Se puder, coloque um hotel bom. Se puder, dê uma boa oferta. Se puder, leve para jantar. Se puder, abençoe na saída. Não receba ninguém na sua igreja e ache que a pessoa é seu funcionário e trabalha para você. Porque tem muita igreja também que está errando nisso. Eu falei no outro café sobre gente que cobra e gente que paga. Eu estou falando de igreja que é mão de vaca, que não abençoa ninguém, que não tem coragem de dar uma oferta para pregador nenhum, porque você acha que as pessoas trabalham para você. Então, se for convidar alguém, abençoa. Se for convidar alguém, honra. Se for convidar alguém, faça o melhor possível, porque você pode estar recebendo um anjo e não sabe.
Agora, quando vem a lista, o valor tal, joga fora porque já virou comércio. Eu quero dizer, sabe o que, queridos? Que hoje as igrejas estão cheias de alianças políticas. O fariseu chamou Jesus e falou: senta aqui. A mesa que era para ser de comunhão se tornou uma mesa de ostentação. Ó, Jesus está com a gente aqui, ó. Ele é o cara. Ele é uma bênção. Ele é poderoso. E as nossas mesas, a gente está servindo qualquer tipo de alimento, menos o que precisa ser servido. Então Jesus sentou na mesa e falou: cadê o alimento? Tem lugar que Jesus fala: mas cadê o alimento? Eu não ouvi ainda. Se você chamar Jesus para a sua igreja, pastor, tem alimento, porque senão ele vai embora com fome. Jesus entrou na casa do fariseu, se assentou na mesa e ficou esperando a comida vir. Só que a comida não veio. E o que eu tenho visto hoje é grande parte do que a gente está escutando hoje. Você vai para trabalhar, você liga a rádio, você não consegue ouvir um sermão. Tem alguém que está comigo aqui? Porque é só mensagem de entretenimento. Eu não consigo mais ouvir uma rádio aqui em São Paulo que tenha princípios a não ser essa que a gente está. Não é porque é a melhor, mas porque é a que está priorizando a essência. Grande parte das mensagens que você ouve, querido, é pura autoajuda. Por isso que Paulo, confrontando Timóteo, ele manda uma mensagem a Timóteo. Em 2 Timóteo 4:1 ele diz: conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino, pregue a palavra, insta a tempo e a fora de tempo, admoesta, repreenda, exorte com toda longanimidade e ensino, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis aos seus ouvidos, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não se desviarão os ouvidos da verdade, mas voltarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra como um bom evangelista, cumpre o seu ministério. Paulo está dizendo: vai chegar tempo em que as pessoas não suportarão ouvir mensagens de confrontação, de exortação e de disciplina. Antes, elas vão se ajuntar para ouvir mensagens agradáveis aos seus ouvidos. Mas Paulo diz: mas tu, Timóteo, foge disso, sê sóbrio, vigilante, e cumpra o seu ministério como um bom evangelista. Gálatas 1:8 diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que já pregamos, seja maldito, anátema. Como antes tende dito, assim agora novamente digo: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Pois busco eu agora a favor dos homens ou favor de Deus? Eu procuro agradar homens? Se estivesse agradando os homens, eu não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo: eu não estou aqui para agradar homens. Por muito tempo eu peguei a minha Bíblia, cara, e eu fui para o quarto para tentar ver se Deus me dava uma mensagem gostosa para pregar domingo à noite. Eu falei: Senhor, eu não tenho condições de pregar isso, porque o Senhor só me dá isso. Eu disse: as pessoas não vão querer me ouvir mais, porque talvez eu não vou conseguir falar o que elas querem ouvir. Ele disse: você não precisa falar o que elas querem ouvir. Vocês precisam falar o que elas precisam ouvir. Na transparência elas virão para te ouvir. Você acha que eu nunca entrei no meu quarto e disse: Senhor, me dá uma palavra de vitória hoje para eu pregar na quarta? Você acha que eu nunca pedi para Deus isso? E Deus diz: eu conto com Amós. Homens que têm um encargo pesado. Eu conto com homens que têm coragem de chegar no meio da nação e dizer: eu aborreço as vossas campanhas, eu aborreço as vossas conferências, eu aborreço os vossos cultos religiosos. Abandonem os seus instrumentos religiosos, abandonem os seus livros acadêmicos e voltem à integridade, à retidão, à justiça como um rio perene.
fariseu chamou Jesus, vem na minha casa. Ele foi, sentou, não tinha comida. Porque Jesus não se alimenta com a mesma comida que eu tenho para te dar ou você tem para dar para alguém. Jesus não se alimentou da mesa posta pelo fariseu. Ou seja, Jesus se tornou um estranho dentro de nossas igrejas. Ele é convidado o tempo todo para estar no nosso meio, mas nunca assume o papel de protagonista. Ele nunca assume o papel de protagonista, sempre é o coadjuvante da história. A gente chama, vem Jesus para a nossa reunião, vem Jesus para os nossos louvores, vem Jesus para a nossa igreja. Quando ele vem, a gente fala, agora você fica sentado aqui que agora eu vou pregar. Ó, fica quietinho que eu vou cantar, hein? Você não me atrapalha, hein? Você não fala nada. Uma vez eu fui pregar numa igreja, cheguei na porta da igreja, perguntei, Senhor, o que eu vou pregar? Deus falou, prega qualquer coisa, eu não estou aqui dentro. Aleluia. Em muitos lugares, Jesus está sendo tolerado, não celebrado. Nós queremos a presença de Jesus, mas não queremos o seu senhorio. Trazemos Jesus para a mesa, mas a nossa mesa não tem pão. Porque achamos que Jesus se alimenta da mesma coisa que nós se alimentamos. Porque ele perdeu a primazia, se tornamos um fariseu disfarçado de líderes, pastores. Queremos ele no nosso meio, mas que ele não tenha a primazia nem o senhorio. Porque eu vou te falar uma coisa, quando Jesus entra na sua igreja, cara, ele destrói tudo que você está construindo. Há um ano e 10 meses atrás, Jesus entrou na nossa igreja. É que você está longe ainda. Ele quebrou tudo. Ele falou, para de fazer campanha, para de fazer isso aqui, para de fazer isso aqui, para de subir para um monte para você pedir, para de ficar dando uma madeira para neném, joga o fraldário fora, para de ficar alimentando o consumidor. Eu falei, a igreja vai quebrar, agora vai quebrar a igreja, que se você fazer isso. Ele falou, se quebrar, nunca foi igreja. Eu falei, Senhor, e as campanhas que você gosta de fazer? Ele falou, você gosta de fazer campanha humana, faz campanha do negue-se a si mesmo, faz campanha do pega a sua cruz e siga-me, faz campanha das 3 batidas para entrar na porta do céu, para entrar dentro do céu. Ninguém faz. Eu disse, Senhor, e agora, Senhor? Eu vou quebrar. Ele disse, não vai quebrar não, agora você vai começar. Aí ele pegou minha reputação e jogou fora. Os referenciais que eu tinha de homem de Deus já não era mais. Aqueles caras que eu idolatrava pregando, eu falei, eu queria ser igual a eles. Eu queria ter uma grande igreja, eu queria pregar o Brasil todo. Eu estava chamando Jesus para a minha igreja, mas ele ficava de canto. Eu quero dizer para você, quando Jesus entra na sua igreja, a primeira coisa que ele faz, ele destrói tudo aquilo que você está construindo. Ele vai destruir tudo aquilo que você acredita ser igreja. Ele vai edificar uma igreja nova dentro da sua igreja. Por isso, permita-se Deus desconstruir algumas coisas que você tem construído, para que Ele construa algumas coisas que Ele mesmo edificou para a sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu, mas não tinha pão na mesa. Em muitas igrejas, Jesus vem, mas não tem pão no altar para dar para o povo. O povo entra faminto e sai faminto. O povo entra com fome e sai com fome. Melhor dizendo, entra com fome e sai com a toalhinha do milagre. Fala ou não fala? Entra com fome e sai com água ungida. Dá certo, dá certo. Deus opera, mas é só por um período. Se você construir a sua igreja dando objetos ungidos para eles, no dia que você não der, eles vão embora. Porque a forma que você alimenta a sua igreja é a forma que você tem que suprir. Alguém perguntou, como é que a sua igreja cresceu? Eu falei, se eu sei dizer como cresceu, não foi Deus que edificou, foi eu. Como é que vocês estão em 3 lugares? Como é que vocês estão em 3 cidades já? Eu não sei, cara. Se eu soubesse, não foi Deus, foi eu. Eu não gosto de contar quantas ovelhas tem na igreja. Primeiro que eu não olho vocês como ovelhas, são como filhos. Eu não conto cabeça de gado. Hoje teve 30 pessoas na igreja, hoje teve 50. Para com isso, pastor. Hoje teve 100 pessoas sentadas me ouvindo. Para com isso.
Ninguém conta a cabeça de gado aqui, querido. Você não fica contando na sua casa. Deixa eu ver quantos filhos eu tenho. Peraí, Valentim, peraí, cadê o outro? É 2, peraí, 3. Cadê o Silvio? Tá aí, tem 12 filhos. Ninguém fica contando o filho que tem. Mas fazendeiro conta a cabeça de gado. Tem 30, tem 50, tem 60, tem 1000, tem 2000. Para com isso. Dá destino para os teus filhos. Deixa eles se sentirem à vontade na sua igreja. Deixa eles virem porque Ele ama a sua presença. Tire tudo que você está fazendo. Tenha coragem de destruir tudo que você está fazendo. Deixa o Senhor voltar a ter a primazia. Eu quero sentir Deus, eu quero ver Deus, mas eu não estou permitindo que Deus venha nas nossas congregações. Pastor, não é o que você prega, cara, é o que você vive. Não é o que vocês cantam, é o que vocês vivem. Por isso de tanta hipocrisia religiosa na igreja. Eu vou dizer para você, o fariseu chamou Jesus, você sentou com ele, fez uma média, fez um selfie, postou no Instagram, disse só quem está na mesa comigo, Jesus. Jesus com fome. Aí no meio de tudo isso, aparece uma igreja pecadora. Eu vou usar a igreja porque fica mais fácil de entender. Apareceu no meio de tudo isso uma igreja pecadora, que ficou sabendo que Jesus estava em um lugar e decidiu, cara, vou sair da religião. Vou sair do secretismo. Estou cansado de hipocrisia. Uma igreja pecadora ficou sabendo que Jesus estava ali. E você sabe que aquela mulher era uma pecadora, talvez era uma meretriz, não se sabe ao certo, mas era uma pecadora. Pode ser que aquela mulher era uma meretriz. Em outras palavras, pode ser que ela se vendeu, se prostituiu um dia. E quando ela fica sabendo que Jesus estava na mesa, a igreja que um dia se vendeu, que um dia se prostituiu, mas que hoje está retomando para o propósito, que é adoração, não show, ela vai invadir a casa. Presta atenção, ela vai invadir a casa, a mesa estava posta. Quando ela entra dentro de casa, ela vê uma mesa estampada, um monte de fariseu sentado, um monte de pastorzão sentado, um monte de santo sentado. Ela falou, cara, não tem espaço para mim aqui. Melhor dizendo, tem até uma cadeira vazia. Mas essa mesa de ostentação, não sento nela. E ela vai olhar um espaço vazio que era os pés. Então ela vai se prostrar aos pés. Ela vai se dobrar aos pés. Isso aqui é lindo, não sei se eu vou falar. Ela veio carregando um vaso de alabastro, caríssimo. Presta atenção. Ele estava com fome. Ela observa Jesus, pega o vaso, quebra o gargalo, joga nele. Aquele perfume equivalia a um ano de trabalho. Ela paga para adorar. Ela não cobra para adorar. Ela chega e ela pega o que ela tinha de mais valor e diz, está aqui, Senhor. Ela paga para adorar. Ela não adora, aleluia. Ela adora sem cobrar nada. Ah, tá difícil isso na igreja hoje. A coisa mais difícil de se ver hoje é alguém cobrando, não cobrando para cantar, não cobrando para pregar. A coisa mais difícil de se ver hoje no mercado gospel é alguém que adora sem cobrar, sem estipula, sem sangrar a igreja. Ela chega dentro do ambiente, ela se quebra, ela se prostra. Ela disse, eu trouxe a minha oferta para vocês. Vocês não precisam me dar nada. Eu trouxe pão para essa mesa, eu trouxe adoração para essa mesa. Eu estou liberando uma palavra profética para você. Deus vai te levar em muitas igrejas onde você vai ser o maior provedor daquele lugar. Reserve uma oferta no seu bolso. Você vai em algum lugar pregar, você vai em algum lugar cantar, e quem vai levar a oferta é você. Ela quebrou o vaso, ela deu a oferta, não pediu a oferta.
Posso falar um negócio pra você? Ela começa a chorar. Eu descobri que pastores levam as pessoas a chorar, mas eles não choram. Não convide Jesus à sua igreja se você não for dar a Ele o que Ele merece, não aquilo que você quer dar. Eu tenho um filho de 4 anos. Se eu der uma camisa para ele da Ralph Lauren, ele fala: ô papai, não queria. O que você queria? Um Kinder Ovo. Adoração não é o que eu quero dar, o que ele merece. O fariseu chamou Jesus para a mesa, não honrou ele. Aí ele estava com fome. Aí tem que entrar alguém de fora para dar o alimento que ele precisa. Não era pão, era adoração. Ah, você está longe. Só que quando ela começa a adorar, Simão fica enfurecido. Como é que essa mulher pecadora está te adorando? Que a gente só gosta de santo no nosso meio. Não dá muito problema. Tira da congregação. Em nossas igrejas os pecadores são mal vistos. Como é que essa mulher está adorando? Ela é uma pecadora. E igreja é lugar de quê? Ah, eu esqueci que a visão que você tem de igreja é empresa. Então quem te dá trabalho você demite. Eu esqueci disso. Corta não. Deus vai te dar gente problemática para você cuidar. Ele vai colocar uma fileira de Judas para você cuidar. Deus vai te dar gente difícil de cuidar, gente feia para você cuidar. E feia não é de beleza, é feia de alma. Pessoas assim muitas vezes estão no nosso meio, elas ajudam o processo da morte em nós. É difícil cuidar de gente que dá trabalho, mas faz parte do pastorado. Faz parte da liderança cuidar de gente que dá trabalho. Na verdade, quem não trabalha, dá trabalho. Você só dá trabalho se você deixou o trabalho. E hoje eu vejo muita gente querendo cuidar de empresário. Empresário é bom, aí vai jantar na casa, vai almoçar. Empresário, né, tem alguma coisa para oferecer. Agora o pobre nunca recebe uma visita, o órfão nunca recebe uma visita. O cara chega com um carro, chegou com um carrão aí na porta, hein? Será que ele é o quê? Quanto será que é o dízimo dele? A gente está medindo as pessoas pelo dízimo. Deixa eu dizer uma coisa para você, cara. Deus vai te dar gente que não tem condições nenhuma de semear. Mas que se você cuidar, se você investir, amanhã vai ser grandes mantenedores na obra de Deus. Para de ser Simão fariseu, para de ser gente que está olhando o pecado do outro. Nós estamos olhando para a igreja e não queremos pecador dentro delas, nós queremos levar as pessoas para o céu santas. O Senhor inaugurou o céu com um pecador, com um ladrão. Aquela mulher chegou e adorou Jesus de graça. Até quando vamos pagar para ouvir louvores? Até quando vamos pagar para ouvir pregadores? A igreja que paga se prostitui. O que é prostituição? Melhor dizendo, o que é prostituição de vocação? É crime. Vocação é dar, é entregar. Não é se satisfazer, é entregar. Se você paga ou se você cobra, você se prostitui. Por isso que a gente tem que resgatar o princípio da honra. Supostamente esse Simão aqui que era fariseu, supostamente ele era um leproso. Só que eu percebo que Jesus curou a lepra no seu corpo, mas a sua alma estava leprosa ainda. Tem muita gente sentando com Jesus na mesa, mas já não sente mais a presença dele. Tem muita gente sentada aqui me ouvindo que não está sentindo nada, sabe por quê? Porque sem perceber a sua alma foi contaminada.
Grande parte dos pastores estão pastoreando sem conhecer o pastor do rebanho. Jeremias 3,15 diz: eu vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Quantos estão dispostos aqui a parar tudo que você está fazendo para ouvir o que Deus está sinalizando para que seja feito daqui para frente? Quantos aqui estão ouvindo o que eu estou dizendo? Quantos estão dispostos a parar algumas coisas para deixar Deus conduzir de outra forma? Quando aquela mulher veio para adorar, Simão, o fariseu, ficou furioso com a adoração. Sabe por quê? A adoração dela não foi programada. Quarto louvor foi espontânea. Ela não ensaiou o playback. A irmãzinha do playback. Põe um playback para tocar. Não, querido. Não que seja errado cantar no playback, é uma benção. Não que seja errado ensaiar, é uma benção. Precisa de ordem e decência. Mas essa igreja aqui, ela tinha uma adoração espontânea. Não era mercantilizada. Era uma adoração genuína. Não era uma adoração fabricada em estúdio. Era uma adoração pura. E quando ela começa a adorar, o fariseu fica indignado, porque a mulher havia tocado nele. O fariseu chamou Jesus para a mesa, mas não tocou nele. Ah, você está longe. Que prazer tem chamar Jesus para sentar e não tocar nele? Não, senta aqui, Jesus. E um beijinho. E um abraço. E o toque. Todo chefe religioso, quando fosse convidado para um grande banquete, ele tinha que ser recebido de 3 formas. Primeiro, tinha que ter um anfitrião na porta da casa. E esse anfitrião tinha que estar com uma bandeja de água, uma bacia de água, uma toalha limpa. Então, quando o mestre chegasse, esse anfitrião tinha que se prostrar, tirar as sandálias dos seus pés, lavar com água, enxugar com uma toalha, depois colocar a mão no seu ombro, dar um beijo no seu rosto, e terceiro, pegar azeite ou água de rosas e dar uma gotinha só na testa do convidado. Na sequência, conduzir ele até o divã, se assentar na mesa para que ele pudesse participar do banquete. Então, quando Jesus chega na porta daquela casa, daquela igreja, não tinha um anfitrião ali. Por que não tinha um anfitrião? Porque todo mundo queria ser senhor, ninguém queria ser servo. Ah, que você está longe. Quem é que quer ficar na porta da igreja recebendo gente? Quem é que quer ficar na porta lá fora tomando chuva, recebendo, cuidando de carro? Quem é que quer ficar aqui atrás lavando banheiro, aqui no corredor cuidando de criança? Todo mundo quer isso aqui, ó. Todo mundo quer alguns instrumentos para mostrar os seus dons. Jesus chegou naquela igreja e não tinha anfitrião, porque todo mundo queria ser senhor de si mesmo. Quando ele entra dentro daquele lugar, ele não vê ninguém para lavar seus pés, ninguém para colocar a mão e dar um beijo, ninguém para pingar uma gota de rosas. Ele entra, se assenta. E aquela mulher vem atrás, uma igreja que estava assistindo tudo e o coração já estava pulsando pelo reino. Uma igreja que estava se vendendo, se prostituindo, mas queria sair de tudo isso. Ela entra dentro do banquete e percebe, cara, não lavaram os pés dele porque está sujo. Eu não vi água de rosas nem azeite na sua testa. E eu também não vi beijo, porque a pele dele está seca. Ela vai fazer, eu vou fazer tudo aquilo que o sistema não faz. Eu vou fazer tudo aquilo que o sistema não faz, porque o reino deve fazer tudo aquilo que o sistema não faz. Ela entra, ela se prostra e ela começa a beijar os seus pés. Ela começa a derramar água sobre os seus pés e ela começa a ungir a sua cabeça com óleo. Ela começa a derramar lágrimas sobre os seus pés. Ela começa a deixar as lágrimas pingarem sobre os seus pés. Sabe o que é isso, querido? É uma igreja que vai voltar a chorar na presença de Deus. É uma igreja que vai voltar a investir lágrimas nos pés de Jesus.
Você vai voltar a chorar por Jesus, em pró a Jesus, na figura do seu Filho amado, não mais chorar por coisas fúteis. Você vai derramar lágrimas no lugar certo é o pé de Jesus. Lágrima não é força humana, lágrima vem de dentro para fora. Eu não preciso cantar canções, pregações para você chorar. Ai, que mensagem linda! Que louvor gostou de ouvir, pastor? Não, cara, lágrima vem de dentro para fora. Você tem ou não tem? Você vai nas igrejas, parece que as pessoas têm que ficar te massageando. Olha, tem um louvor que vai fazer você chorar agora. Agora você chora. Agora você chora. Eu vou falar uma frase que agora você chora. Irmão, a gente tem que trazer a lágrima de dentro. A gente tem que trazer a adoração de dentro para fora. Lágrima é resposta de uma igreja arrependida. Ah, não sei se eu vou falar isso aqui não. Ela entra correndo e ela se prostra. Fala ou não fala? Não tinha ninguém cantando para ela chorar. Eu só choro se tiver aquela música do fulano de tal. Ninguém cantou para ela, ninguém fez fundo musical para ela cantar. Era um ambiente religioso. A mulher consegue arrancar lágrimas de dentro de um ambiente religioso. Ah, irmão, para com isso. Para com isso. Ninguém cantou para ela se emocionar, sentir arrepios. Por que ela chorou? Porque um cordeiro, para ser puro, um cordeiro puro para o sacrifício, quando havia um cordeiro puro para o sacrifício, ele tinha que ser examinado por 3 pessoas: o levita, o sacerdote e o sumo sacerdote. Então, quando ia se imolar um cordeiro, se pegava um cordeirinho, passava na mão do levita, o levita examinava, passava na mão do sacerdote, ele examinava, passava na mão do sumo sacerdote, ele examinava. Quando o sumo sacerdote visse que aquele cordeiro estava puro para o sacrifício, o que ele fazia? Ele pegava uma bacia com água, uma esponja e lavava os pés do cordeiro, dizendo: esse cordeirinho aqui está pronto para ser imolado. Quando aquela igreja entra na casa do fariseu e ela olha os pés de Jesus, ela está dizendo o seguinte: cara, isso aqui é o Cordeiro de Deus. Ele está pronto para subir para a cruz. Ele está pronto para morrer por nós. Ele está pronto para entregar a sua vida em favor aos perdidos. Ele está pronto. Uma pecadora reconheceu isso e um religioso não conheceu. Porque é mais fácil você ver Deus em uma prostituta do que você ver Deus em um religioso. Ela está chorando dizendo: encontrei o Cordeiro. E não é Jeová Jiré para você fazer campanha de prosperidade, não. É o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Deus vai prover Cordeiro, não é prosperidade, irmão. Não, eu estou com o óleo Jeová Jiré aqui. Pega esse óleo, irmão. Não dá certo para isso. Posso falar um negócio? Ela começou a jogar tanta lágrima no pé dele que ficou banhado de lágrima. Aí isso é muito forte. Porque num lugar que não tem anfitrião não tem céu. Então você pode estar morrendo de chorar que ninguém te dá um lenço, quanto mais um ombro. Porque ninguém entende a sua dor. Ela começou a chorar. O que tinha que ser feito? Ô, minha querida, aqui ó, um lenço para você chorar. Como ninguém deu um lenço, ela falou: o negócio é soltar o cabelo. Só que para uma mulher soltar o cabelo diante dos homens, dava autoridade para ser apedrejada em público. Ela só tinha autoridade para soltar o cabelo diante do seu esposo no quarto. Mas quando uma igreja sai do sistema para o reino, ela não tem medo de ser apedrejada pelos homens. Ai, irmão, se prepara para vir umas pedrinhas na sua cabecinha. Você está aí ou não? Ah, eu não quero sofrer a retaliação dos meus amigos. Ei, irmão, para com isso. Quando você vir para o reino, aqueles amigos que você pensava que eram seus amigos vão te deixar. Melhor, vão pegar pedras. Ficou religioso demais.
É santarrão demais agora. A igreja dele é a melhor igreja agora. Está dizendo que a melhor igreja dele é a dele. Não, agora é seita. Chamaram a gente até de seita já. Nossa, seita religiosa é tudo preto lá, irmão. Para de seita, irmão. Que é reino, irmão. Eu quero saber quantas igrejas estão com esse coração de ser apedrejado por Jesus. Ela desamarra o cabelo e fala: cara, ninguém me ofereceu um lenço, nessa igreja ninguém serve ninguém. Mas ela vai ensinar um modelo de igreja. Uma igreja que chora. Uma igreja que ao invés de pagar para pregador cantar, para pregador pregar, ela vai pagar a adoração. Ela vai entregar a adoração espontânea, de graça. Ela vai ensinar um modelo de igreja. Ela vai soltar os cabelos. Em outras palavras, ela vai ser apedrejada muitas vezes, sim, como Estevão foi. Estevão foi apedrejado porque professava uma crença, uma fé em Deus. Eu não sei se você está disposto a partir de hoje desabilitar algumas coisas e começar a ser apedrejado por aquilo que você prega. Se aquilo que você prega ninguém te apedreja, Deus não tem falado na sua boca. Porque quando Estevão começou a pregar o reino, os fariseus ficaram malucos com ele. A gente precisa parar esse cara. Mas não existe mais essa igreja. Qual? A igreja que apanha e fica quieta. A gente apanha e quer se defender. A gente apanha e quer ir na rede social vomitar nossa alma. A gente apanha e quer juntar, fazer uma reunião e jogar um contra o outro. A gente não apanha em silêncio. Estevão vai nos ensinar. Essa mulher pecadora vai me ensinar. Não tenha vergonha de ser apedrejado por uma boa causa. Seja apedrejado pelo reino. Seja apedrejado pela adoração espontânea que você dá. Não tenha medo de sofrer por isso. Não preserve a sua identidade. Não preserve a sua integridade diante dos homens. Preserve a sua adoração espontânea. Quem está disposto aqui a isso? A subir de nível. Eu termino dizendo isso. Simão disse: esse cara não é profeta. Ele não é profeta. Ele fez acepção de uma igreja pecadora, de uma mulher pecadora. Eu quero dizer para você que ele disse: se essa mulher, se esse homem fosse profeta, saberia quem e de qualidade é essa mulher que toca, pois é pecadora. Tiago 2:1 diz: meus irmãos, não tenhais fé de nosso Senhor Jesus, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião, olha aqui isso aqui, hein? Se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e com um traje esplêndido, e entra também um pobre com um traje sórdido, e atentardes para o que vem com um traje esplêndido, e disserdes: senta aqui no lugar de honra, e se disserdes ao pobre: fica de pé aí, ó, ou senta-se embaixo dos escabelos dos meus pés, não fazeis porventura distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos? Ouvi, meus irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo, para fazer os ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que os amam? Ele está dizendo o seguinte: na igreja não pode ter acepção. Porque herdeiro não é aquele que tem traje simplesmente esplêndido, mas é aquele que carrega o reino. As pessoas estão lendo a sua vida, não a sua fala. As pessoas assistem pelos olhos, não pelos ouvidos. Eu quero dizer para você que a nossa vida está sendo lida. Eu termino. Ela está ali jogando lágrima, tirou os cabelos, começou a enxugar, começou a beijar os seus pés. E o fariseu fica muito bravo com isso, porque o fariseu não adora e não quer deixar se adorar.
O fariseu não tem adoração espontânea, mas sabe pagar para alguém fazer a adoração para ele. Eu quero dizer para você que nós estamos entrando nesse nível. O nível é onde a gente vai se desprender, soltar os nossos cabelos. O nível é onde a gente vai preparar os nossos discípulos para que eles possam fluir no Espírito. O nível é onde a gente vai sim chamar Jesus para a mesa, mas vai tocar, vai comer do mesmo prato que Ele. Jesus não pode entrar em uma reunião como essa aí com fome, porque eu e você não adoramos a Ele, não entregamos a Ele o que Ele merece. Deus rejeitou a adoração de uma nação inteira, mas aceitou a adoração de uma pecadora. Que Deus venha a receber a nossa adoração. E que o Senhor não olhe para as nossas conferências, para as nossas campanhas, para as nossas reuniões solenes e diga: olha, eles não vivem o que eles falam. Que o Senhor crie nos seus ministros um rio perene, um rio de justiça e integridade. Eu não sei se você está disposto a deixar a religiosidade hoje. Eu não sei se você está disposto hoje em deixar o sistema. Eu não sei se você está disposto hoje a invadir um lugar que você não foi chamado para estar, mas que você tem algo para quebrar ali dentro e entregar. Não tenha medo de perder pessoas. Não se machuque por elas. Não tenha medo de ser confrontado, apedrejado. Você pode ser muito melhor do que isso. O que Deus espera de você é hombridade, que você carregue um encargo pesado como Amós. Eu quero chamar aqui na frente só homens e mulheres que vão abrir o seu coração para que Deus derrame alguns encargos pesados. Se você não tem coragem, não precisa vir, mas se você geme por essa nação, se você se responsabiliza por essa nação, se você acredita que Deus vai usar a sua vida como uma ferramenta para destravar pessoas, se você acredita que a sua igreja foi chamada para fazer a diferença no mundo, se você acredita que Deus não te chamou para ser mais um líder, mais um pastor, mais uma ovelha, mais um filho, não. Se você acredita nisso, eu quero que você venha receber um encargo pesado. Deus vai trocar suas mensagens hoje. Deus vai trocar suas canções. Deus vai tirar todo o glamour, toda a vaidade pessoal. Oh, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui conosco. O Senhor tem liberdade aqui, Senhor, para comer do pão que nós estamos comendo. Cadê você que não tem medo de ser apedrejado? Por muito tempo você se guardou, se preservou, mas chegou a hora agora de aparecer, cara. Não tem mais tempo, Deus conta com você. É com você que Deus conta. É com você que Deus conta. É com você que Deus conta. Onde você está? Vem. Vem, porque Deus vai derramar encargos pesados. Orabaragachu. Oh, Jesus. Que tenho